Eu sou a Patrícia, eu tenho 39 anos, eu fui diagnosticada com ceratocone quando eu tinha 19, hoje eu tenho 39, então há 20 anos eu sei que eu tenho ceratocone. Quando eu comecei, a minha visão ela era razoavelmente boa, eu comecei com 3 graus, e aí depois eu fui piorando, me tornando baixa visão, eu fiz os transplantes. Hoje eu ainda tenho ceratocone, porque é pra vida ceratocone, mas eu vivo muito melhor depois do transplante. Dirijo, inclusive, trabalho, tenho uma vida ativa, e agora é acompanhamento médico, né? Mas eu acredito que o transplante de córnea me ajudou demais. Como você percebeu que havia algo errado? Com 19 anos, eu tinha a minha habilitação, eu estava super feliz. E aí eu comecei a dirigir e eu trabalhava de madrugada, então eu dirigia muito à noite. E eu estava indo para Santo Amaro e eu percebi que a minha vista do lado direito estava muito baixa, eu não estava conseguindo enxergar direito. E aí foi a hora que eu me preocupei, porque eu sempre tive a visão muito boa, não usei óculos. A infância e a fase de adolescente, eu procurei atendimento médico, encontrei um anjo que foi o Dr. Pedro. O Dr. Pedro fez todos os exames e ele disse de cara que eu tinha ceratocone. Quando ele me disse que eu tinha ceratocone, eu não sabia o que era, minha família também não sabia o que era, então foi preocupante para todo mundo, mas iniciou com o grau baixinho, né? 2, 3 graus ali. E aí ele orientou a voltar a cada 6 meses e não a cada 1 ano, como normalmente os oftalmologistas indicam. O que você achou que pudesse estar errado? Quais foram os seus principais medos? Eu voltei a cada 1 ano e a cada retorno, ao invés do grau diminuir, que foi o que ele disse que poderia acontecer, dele estabilizar e não precisar de transplante, mas ele só foi aumentando. Então, a cada consulta, a cada 6 meses, eu ia e mudava o grau, eu ia e mudava o grau. E aí chegou um estágio que não tinha mais grau. E aí já estava com 5 anos de tratamento, basicamente. E ele me falou, agora a gente vai colocar lente de contato. O que fez você pensar, ok, tá acontecendo, é realmente um problema sério? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui colocar a lente rígida e uma pessoa que chama Fernanda, e ela, muito pacientemente, porque estava doendo demais, eu já estava incomodada, meu olho ficava muito vermelho, coçava demais. Ela, com toda a paciência, falou, calma, respira, eu vou colocar. E aí ela colocou a lente de contato. E aí ela colocou a lente de contato. Foi muito difícil, porque eu sabia que eu não ia conseguir usar. E aí foi onde eu descobri que muito provavelmente eu ia chegar para o transplante mesmo sem o médico me indicar. Eu retornei, e aí ela colocou a lente, ela falou que de fato seria aquela, e eu usei por um tempo. E aí eu voltei, depois de 6 meses, a consulta, e o doutor falou, não tem o que fazer, do olho esquerdo é transplante. Eu fiz o transplante, morrendo de medo, eu esperei 1 ano na fila para que o transplante saísse. Depois de 6 meses de espera, de 1 ano de espera, ligaram em casa, eu estava trabalhando, e aí disseram, olha, chegou e é se preparar para o transplante. Então aí você fica, como vai ser, o convênio vai cobrir, eu vou conseguir pagar, e Deus atua sempre nas nossas vidas, e eu consegui, com a ajuda dos meus pais, fazer o primeiro transplante. A clínica foi excepcional. Os enfermeiros na unidade também foram os queridos, porque você está assustada, você não sabe como vai ser. E aí o enfermeiro, eu lembro que segurou na minha mão e falou, calma, que vai dar tudo certo. Aí eu já fui para o centro cirúrgico, já estava bem sonolenta porque eu estava medicada. E ele contou desde o início como seria esse transplante, o que aconteceria. E aí ele fez como se fosse uma costura de tecido. E você enxerga depois esses pontos. Diz que depois de um tempo eu teria que voltar mensalmente nas consultas com ele para poder tirar 1 a 1 aquelas linhas. E que à medida que ele fosse tirando aqueles pontos,
eu ia conseguir enxergar mais. Isso foi só do olho esquerdo. Quando eu fiz esse processo e tirou ponto a ponto, eu fui melhorando a minha visão. Então do olho direito eu já não enxergava muito bem, mas eu ainda usava lente de contato nele. E do olho esquerdo eu estava transplantado, então eu estava enxergando muito pouco. E à medida que ele tirava o ponto, eu agradecia a Deus. E à medida que ele tirava um ponto, eu agradecia a Deus, porque de fato eu estava enxergando um pouco mais. Eu fui me recuperando, porque ele disse, você não vai fazer uma cirurgia de uma única vez, você tem que ter paciência, e aí nós vamos acompanhar a evolução do outro olho. Se o outro olho também não melhorar, é transplante. Mas eu fiquei confiante, porque o olho esquerdo, ele conseguiu em um determinado momento um grau que se adaptou à minha necessidade. E aí ele falou, depois de mais 4 anos, que eu teria que fazer o olho direito. O medo foi um pouco menor. Eu sempre tive o receio de ficar cega, porque eu tinha medo de parar de dirigir, de parar de ter minha vida produtiva, de ser ativa, que eu sempre fui, apoio para os meus pais. Mas fui fazer a segunda cirurgia, essa não demorou nada, a fila foi muito rápida e o atendimento, como no anterior, foi muito bom. E parece que sempre os enfermeiros são anjos. E eu lembro dos enfermeiros me acolhendo e com toda tranquilidade, o anestesista brincando comigo na sala. E o Dr. Pedro, de novo ali na minha vida, fez o meu segundo transplante. O segundo transplante deu muito mais certo do que o primeiro. Nele o meu grau é muito menor, do olho esquerdo eu tenho 12 graus, do olho direito eu tenho 6 graus, então tem uma diferença ainda. Tem outros processos, outros procedimentos que eles podem fazer para melhorar a visão, então gradativamente eu venho fazendo esse trabalho. Mas eu acho que a oportunidade de você ter alguém de um outro lado que não te conhece e que a família apoia para que doe o órgão, e eu recebi algo tão pequeno, mas que foi tão valoroso para mim, tão valioso, que foi poder voltar a enxergar aquilo que eu não enxergava, voltar a ver meus pais, que eu não conseguia enxergar, voltar a trabalhar e ter todo o apoio dos meus amigos e dos meus colegas de trabalho. Fez toda a diferença. Então, eu entendo que o ceratocone é algo doloroso, para alguns estabiliza, para outros não, mas que você poder saber que tem tecnologia e que tem médico, que tem pessoas que vão cuidar de você. Se pudesse, o que você falaria para si mesma quando percebeu os sintomas lá atrás? Eu teria passado mais em consultas oftalmológicas, porque talvez eu tivesse identificado um pouco mais cedo, o meu tratamento talvez tivesse sido um pouco mais assertivo, mas eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Meu médico, ele falou, o Dr. Pedro, na época, que o que tinha para acontecer ia acontecer em algum momento, porque a ceratocone, ela tá ali escondidinha e ela pode estabilizar em um grau, como ela pode piorar muito. E a outra coisa que eu diria é quem tem a possibilidade de fazer um transplante de córnea, faça. E o mais importante, quem pode doar, tem algum familiar que tem interesse em doar algum órgão, que não guarde para si aquilo que não vai usar. Porque existem pessoas que precisam de fato, e eu sou muito grata, eu sou uma dessas pessoas. E eu sou muito grata a essa família que pôde me ajudar, e hoje eu vejo tudo muito mais bonito.